Teve operação contra um grupo envolvido no transporte interestadual de drogas. Os suspeitos, eles utilizavam falsos veículos oficiais para enganar a polícia. A Polícia Civil do Paraná, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, esteve nas ruas nas primeiras horas desta terça-feira, cumprindo 13 mandados judiciais contra uma organização criminosa envolvida no transporte interestadual de drogas. As investigações constataram que os grandes carregamentos de entorpecentes eram transportados em veículos adulterados para aparecerem como carros oficiais. Os trabalhos investigativos tiveram início em junho de 2025, quando a polícia encontrou mais de 700 quilos de maconha em um veículo irregularmente caracterizado com a identidade visual da Polícia Científica do Paraná. O automóvel desobedeceu a ordem de parada da PRF e foi abandonado após uma colisão na BR-277 em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. A partir desse caso, a Polícia Civil do Paraná identificou a existência de uma estrutura criminosa em todo o Paraná, que sempre utilizava automóveis batedores, com placas falsas e dissimulação por meio de símbolos de órgãos públicos. Ao longo das apurações, foram identificados outros 4 episódios de transporte de drogas em veículos adulterados, que totalizaram quase 1,5 toneladas de maconha e 150 quilos de cocaína. O primeiro aconteceu em abril de 2025 no município de Guarapuava, onde foram apreendidos 562 quilos de maconha em um veículo com placas adulteradas e falsos sinais do Poder Executivo do Governo Federal. Já no mês de maio, suspeitos utilizaram um outro carro falsamente identificado como uma viatura do Instituto de Criminalística da Polícia Científica, em um trajeto de Foz do Iguaçu a Curitiba. Alguns meses depois, em agosto, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 153 quilos de cocaína e diversos celulares, que eram transportados em uma caminhonete com logotipos falsos da Receita Federal. Por fim, o 4º episódio aconteceu no município de Assis Chateaubriand, no dia 3 de novembro. Nessa ocasião, a PRF apreendeu mais de 1 tonelada de maconha, transportada em uma caminhonete com placas falsas e sinais identificadores simulados da Itaipu Binacional. Ainda durante as investigações, a polícia constatou que tanto os motoristas quanto os financiadores e responsáveis mantinham participação simultânea nos crimes, repetindo o modus operandi. Na manhã desta terça-feira, a operação contou com o apoio de cães farejadores e cumpriu 7 ordens de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão nos municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, no Paraná, e também na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Na manhã de hoje, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram uma grande operação visando desarticular um grande esquema criminoso que consistia no uso de falsos veículos oficiais para o transporte de entorpecentes. Durante as investigações, diversos carregamentos foram apreendidos em falsos veículos que seriam de uma frota do Estado, como a Polícia Científica, ou então a Frota Federal da Receita Federal, do Poder Executivo Federal ou da Binacional Itaipu. Esses carros falsos eram utilizados exclusivamente para transportar drogas, porque a sua característica iludia as forças de segurança e eles dificilmente seriam abordados, porque supostamente seriam viaturas a serviço do Estado. E esses presos, como que funcionavam? Então, para a gente entender quem fazia essa montagem, como que daí foi percebido esse movimento, esse grupo? Nós conseguimos identificar que pessoas reiteradas vezes escoltavam essas cargas. Esses motoristas eram sempre os mesmos, eles não eram abordados porque eles estavam em outros carros que vinham à frente da droga nesses falsos veículos oficiais. Essas pessoas eram os reais beneficiários desse esquema criminoso. Eles batiam e garantiam com que essa droga e esses veículos chegassem ao seu destino final, para daí oferir o seu maior lucro, que é o transporte dessas mercadorias entorpecentes para diversos clientes desse grupo criminoso. Existia uma rota específica, doutor? Caminhos mais vistos durante toda essa investigação? O que acontece na prática é o seguinte: essa droga, via de regra, vem da região oeste do Paraná, pela proximidade com países produtores de entorpecentes.
Durante o trajeto, esses batedores eles avisam o falso veículo oficial que contém a droga de que a passagem é segura e tranquila. Eles permanecem no percurso até chegar à capital, outras regiões próximas da região leste do estado, e a partir daí fazem o transbordo da droga até o seu destino final. Quando há qualquer tipo de abordagem policial ou uma blitz de alguma força de segurança, os batedores imediatamente comunicam ao veículo que contém a droga de que aquele caminho não é seguro e eles alternam o caminho ou então param e decidem prosseguir quando a rota é mais segura. Então entendam que os batedores é o meio mais seguro e muito utilizado para que mercadorias entorpecentes não sejam apreendidas pelas forças de segurança. O que chama mais atenção ainda é o uso de falsos veículos oficiais para que as forças confiem de que aquele veículo está serviço do Estado e, obviamente, não tem nenhum tipo de ilícito em seu interior. Como é que foi hoje essa operação? Teve alguma resistência por parte das pessoas que foram presas? Existe a possibilidade de um desdobramento ainda dessa operação? 7 pessoas foram presas, todos os membros desse grupo criminoso foram presos na manhã de hoje, inclusive um motorista que ocupava um falso veículo da Polícia Científica que foi abordado em junho desse ano, que conseguiu fugir no momento da abordagem, mas foi preso na manhã de hoje. Então hoje nós temos a prisão dos batedores, as pessoas que constantemente transportavam e cuidavam desse transporte durante todo o caminho, de alguns motoristas e a completa desarticulação desse grupo criminoso, desse esquema bem sofisticado. Essas investigações, então, elas acabam aqui ou elas seguem de alguma forma, às vezes, para a gente ficar mais envolvido, só tendo a plotagem? Os próximos passos visam identificar de que forma esses veículos eram plotados, qual que era o artifício, como eles tinham impressão e o decalque desses adesivos nos veículos. Num primeiro olhar, em alta velocidade, você não consegue notar que eram falsas viaturas, mas no olhar mais atento depois das abordagens, a gente até constatou erros de grafia em alguns adesivos, mas numa passagem rápida eles tinham bastante segurança de que não seriam abordados. Existe uma expectativa de há quanto tempo já esse grupo atuava? Essas investigações tiveram início em junho desse ano, com uma suspeita de um primeiro transporte em maio, mas diversas drogas foram apreendidas ao longo da investigação, pertencentes a esse mesmo grupo criminoso, mas com plotagens diferentes, vinculadas a outros órgãos que não somente a Polícia Científica do Paraná. Tá aí, essa situação da operação desencadeada nas últimas horas, o delegado dando detalhes e a gente mostrando aquela situação da falsa viatura da Polícia Científica e outros casos também. Aí a polícia vai investigando, busca daqui, de lá, até chegar nos envolvidos em toda a situação. E aí você vê na rodovia, cortando a 277, de uma ponta a outra do estado, uma viatura, vai abrir caminho, uma viatura. Que na verdade não tinha nada de viatura, estava plotado ali esse carro, mas transportava drogas. Desencadeada essa operação durante as últimas horas, abre inclusive situações para novas fases da operação, já que muito material foi apreendido, outros nomes cogitados em meio a tudo isso também. A gente continua acompanhando aqui no Boa Tarde Paraná.